Olá pessoal, eu estou aqui mais uma vez com todos vocês e hoje para fazer com que você venha refletir acerca do seu valor ou o quanto você vale. Você já pensou sobre isso? Qual é o seu valor? Deixa eu lhe falar sobre a parábola de um jovem e de um professor. Esse jovem, ele queria saber o porquê que as pessoas sempre viviam dizendo para ele: olha, você não sabe fazer nada. Você não tem valor, nada que você faz presta. E isso fazia com que ele sentisse baixa autoestima. E desmotivado, desanimado, ele foi até esse professor perguntar o que ele deveria fazer para que as pessoas dessem mais valor para ele. Ele queria se sentir valorizado ou mais valorizado. Então, esse sábio professor tirou um anel do seu dedo, deu a esse jovem e disse: olha, vá até o mercado e ofereça esse anel para as pessoas. Mas eu lhe faço uma recomendação: não venda por menos que uma moeda de ouro. Esse é o menor valor que você vai poder vender esse anel. Esse jovem então tomou o seu cavalo e foi até o mercado. E lá ele começou a oferecer esse anel para as pessoas. E ele oferecia um e recebia como resposta: não, não tenho interesse, isso para mim não tem nenhum valor. Oferecia outro e outro olhava, perguntava quanto ele queria, ele dizia: eu quero o preço de uma moeda de ouro. E as pessoas sorriam, alguns outros zombavam da cara dele. E assim foi se passando todo o turno da manhã, entrou à tarde, ele ali ainda faminto, sem se alimentar, até que o dia começou a escurecer e ele não encontrou sequer uma única pessoa que lhe fizesse uma oferta de pelo menos uma moeda de ouro por aquele anel. E ele, desmotivado, cabisbaixo, abatido, tomou o seu cavalo e voltou até o seu professor. E frustrado, se sentindo frustrado, ele disse ao professor: olha, o senhor me desculpa, eu queria tanto ter vendido esse anel, mas as pessoas, elas acharam que uma moeda de ouro era muito caro para pagar por esse anel. Ele não vale uma moeda de ouro. E eu não gostaria de enganar as pessoas, forçando e fazendo com que elas comprassem por um valor que ela não vale, de fato. Então, esse professor olhou para aquele jovem, ainda um tanto quanto que inexperiente, sabe? E disse o seguinte: meu jovem, a primeira coisa que você teria que ter feito era saber o exato valor desse anel. O quanto vale de fato esse anel. Para então você sair para passar por essa avaliação. Faça o seguinte: pegue esse anel e vá até um artesão, até um joalheiro, e pergunte para ele quanto que ele paga por esse anel. Não venda, mas pergunte o quanto ele paga por esse anel. E depois volte, trazendo a resposta. Aquele jovem tomou mais uma vez o seu cavalo, foi até aquele joalheiro. Ao chegar lá, o joalheiro examinou a joia e lhe disse: olha, eu pago 58 moedas de ouro por esse anel. Aquele jovem se assustou, pasmo, extasiado, e disse: 58 moedas de ouro? E o joalheiro falou: exatamente. Como é com urgência, eu pago 58 moedas. Se pudesse esperar um pouco mais, eu pagaria até 70 moedas de ouro por esse anel. E aquele jovem agradeceu ao artesão, e tomou o seu cavalo, voltou para encontrar-se com o professor, e ao chegar ali, ele alegre, feliz, sabe, sorridente, motivado, ele disse ao professor: olha, professor, o artesão disse que vale 70 moedas de ouro, mas que ele paga hoje, nesse exato momento, 58 moedas de ouro. E o professor então olhou para aquele jovem e disse: está vendo? Esse é o segredo. Você deve levar as coisas que têm um certo valor
até aqueles que de fato têm conhecimento do exato valor delas, porque apenas eles têm a capacidade de avaliá-las, de fazer uma boa avaliação daquele bem, ou no caso aí daquela joia. E o grande ensinamento dessa mensagem dessa parábola, é que todos nós somos uma joia única e de valor único. Você sabia disso? Alguém já lhe falou isso alguma vez na sua vida? Que você é uma joia, diga-se de passagem, de grande valor, preciosíssima e exclusiva. Verdade. Joia exclusiva de grande valor. E que vive andando pelos mercados dessa vida, só que esperando ser avaliada por pessoas inexperientes, que não conhecem do produto ou do assunto, que no caso é você. A dica que eu lhe dou através desse vídeo de hoje é a seguinte: todas as vezes que alguém lhe avaliar, e principalmente quando essa avaliação for negativa, quando alguém disser para você, você não tem valor, você é um idiota, você é burro, você não é profissional, você não é capaz, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: primeiro, na verdade você tem duas opções. A primeira delas é dizer o seguinte: puxa vida, como é que essa pessoa que me conhece há tão pouco tempo, ela conseguiu perceber tantos defeitos em mim? Ela conseguiu, me conhecendo hoje, me vendo pela primeira vez, ou trabalhando comigo há apenas uma semana, convivendo comigo apenas um mês, ver que eu sou burro, que eu sou idiota, que eu não tenho valor, que eu não sou capaz. Então, a primeira opção é essa: você reconhecer, sabe, a alta capacidade dessa pessoa de estudar, sabe, o ser humano, de conhecer o ser humano com uma rapidez tamanha. A outra é você parar e pensar o seguinte: peraí, como é que essa pessoa que está me vendo hoje pela primeira vez, que me conhece há apenas um dia ou há uma semana, como é que ela pode dizer que eu sou um idiota, que eu sou burro, que eu não sou capaz, que eu não tenho condições, que eu não sei fazer, se ela não me conhece? E aí, o que você deve pensar? E se propor, você deve dizer o seguinte: não, eu vou fazer ela me conhecer. Porque quando ela me conhecer, ela vai saber que eu sou determinado, que eu sou uma pessoa capaz, que eu sou lutadora, que eu não desisto, que eu sou determinado, que eu sou uma pessoa que não tem medo de desafios. Enfim, você vai perceber a diferença da sua autoestima. Dando ouvidos a pessoas que não têm capacidade de te avaliar, você vai perceber como a sua autoestima vai lá embaixo. Mas se você não der ouvidos a essas pessoas, a não ser que elas sejam pessoas capazes, entendidas no assunto, experientes e que têm um testemunho, um exemplo para poder passar para você, sabe? E ter um know-how para poder lhe avaliar. Então, fora isso, você deve ignorar, você deve entender como que a opinião dessa pessoa, dessas pessoas, não lhe interessa. Servem apenas para elas próprias, não serve para você. Não vai mudar a sua vida em absolutamente nada, tá certo? Então hoje eu amanheci pensando sobre isso, estava lendo essa parábola e me deu vontade de transformá-la aqui em vídeo motivacional, tá certo? Porque eu sei que tem muitas pessoas que são altamente capazes. Você é capaz, você pode, você consegue, você é único, você tem valor, você é valioso. Não se deixe ser avaliado porque não tem a menor capacidade de te avaliar, tá certo? E como eu sempre digo nos meus vídeos, saiba que os melhores anos da sua vida, eles ainda estão por vir. Creia nisso, tá certo? Até o próximo vídeo.